Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Astrologia do Destino, um livro escrito por Liz Green. E hoje é o último dia de Touro, a gente está entrando em Gêmeos daqui a pouco, e eu vou fazer essa leitura de Gêmeos hoje para vocês. A autora, ela começa assim: Gêmeos. Lutei contra meu gêmeo, o inimigo interior, até nós dois cairmos na estrada. Isso foi escrito por Bob Dylan. E ela continua assim: os gêmeos sempre tiveram uma conotação luminosa. Apesar de nosso conhecimento moderno sobre os processos biológicos que levam ao nascimento de gêmeos idênticos, é fascinante e perturbador olhar duas pessoas que parecem uma só, mas que não são. Vários conjuntos de gêmeos foram associados à constelação de Gêmeos e todos têm essa qualidade fascinante. Um dos pares menos conhecidos associado a Gêmeos é Zeto e Anfião, filhos de Zeus e Antíope. Por um lado, Zeto era forte e enérgico, um autêntico guerreiro. Anfião, por outro lado, recebeu uma lira de presente de Hermes e tocava como um mestre. Zeto desprezava o gosto do irmão por atividades de mulher, e Anfião defendia energicamente o valor da arte e da vida intelectual. Com esse mito, já estamos tocando um dos conflitos fundamentais de Gêmeos, seus opostos inerentes. Os gêmeos Castor e Polideuces, entre parênteses, Pollux em latim, são muito mais conhecidos que Zeto e Anfião, e são o par geralmente associado às estrelas da constelação de Gêmeos. Eram filhos de Leda, esposa do rei Tíndaro de Esparta. Zeus transformou-se em cisne para cortejar essa mulher e botou 2 ovos em consequência dessa união. De um ovo surgiram Castor e Clitemnestra, que já encontramos como esposa de Agamenon na Oresteia. Eram crianças mortais, prole do rei Tíndaro. Do outro ovo vieram Pollux e Helena, que eram filhos de Zeus. Assim há 2 pares de gêmeos na história, um masculino e um feminino. Castor e Pollux, chamados Dioscuros, que significa filhos de Deus, e Clitemnestra e Helena, metade de cada par é mortal e metade é imortal. Aqui está contido não apenas o motivo dos irmãos ou irmãs hostis, mas também das almas gêmeas, irmão e irmã. Na história, Castor e Pollux brigaram com outro par de gêmeos, Idas e Linceu. Na batalha que se seguiu, Castor, que era mortal, foi morto. A dor de Pollux foi tão grande pela perda do gêmeo amado que ele suplicou a seu pai Zeus para devolver a vida do irmão ou aceitar a sua própria vida como resgate pela de Castor. Zeus, um pouco fora de seu personagem, demonstrou compaixão pelos gêmeos, permitindo que eles desfrutassem alternadamente o benefício da vida, passando um dia debaixo da terra no reino de Hades e o dia seguinte na mansão celestial do Olimpo. Só um minuto que eu vou beber um pouquinho d'água. Bom, dessa forma, os gêmeos refletem uma experiência cíclica de opostos, pois, quando são mortais, precisam sentir o gosto da morte e da escuridão, mas quando são divinos, partilham dos prazeres dos deuses. Gêmeos é tido tradicionalmente como um signo de humor variável, tendendo a oscilar entre a alegria e a depressão. Isso não causa surpresa ao examinarmos esse mito, que retrata vividamente as experiências conflitantes de escravidão a um corpo mortal, com seu senso de perda e de morte, e a exaltação do reino do espírito da vida eterna. Os mitos relacionados com o nascimento de gêmeos celestiais, em que geralmente um representa o bem e o outro o mal, aparecem nos épicos da Grécia, de Roma, do Egito, da Índia e da China. São um dos grandes motivos arquetípicos do mito. Às vezes, os 2 gêmeos, de maneira igual, fazem bem à humanidade e à sociedade circundante. Assim são as divindades gêmeas da tradição hindu, os Asvins,
os grandes condutores da carruagem do céu, que fabricavam a chuva e concediam a fertilidade. Com mais frequência, entretanto, um dos gêmeos personifica a luz e o outro a escuridão. No mito romano, os gêmeos Rômulo e Remo eram filhos do deus da guerra Marte e foram amamentados por uma loba. Fundaram a cidade de Roma. Mas os irmãos discutiram por causa do lugar. E Remo, ao tentar matar Rômulo, foi morto. Remo é o irmão escuro que tenta destruir seu irmão luminoso Rômulo e se dá mal. Essa junção da força escura com a luminosa toca um profundo dilema humano, o problema do que Jung chama de sombra, o inimigo interior que também é um irmão, nascido do mesmo ventre que nunca pode ser totalmente conquistado, mas que precisa ser eternamente combatido. Outra imagem desse problema pode ser encontrada no relacionamento entre Jesus e Judas, no Novo Testamento. No Velho Testamento, encontramos os irmãos Caim e Abel, que mesmo não sendo gêmeos, representam uma polaridade. Caim é o irmão escuro, Abel o luminoso. Satã e Cristo são igualmente filhos de Deus. O mesmo ocorre com Esaú e Jacó, outro par de irmãos em disputa. Parece que o daimon, que preside gêmeos, leva a pessoa ao conflito inevitável com seu oposto sombrio. Esse conflito frequentemente é experimentado através do outro, no mais das vezes no relacionamento de irmãos, onde um irmão ou irmã é o bom, que os pais amam, e o outro é o mal, que carrega a projeção da sombra para a família. Nessas situações exteriorizadas, é muito mais fácil descobrir o inimigo interior e a guerra entre opostos que precisam eventualmente encontrar-se no meio. Ivor Morris escreveu um livro extremamente interessante chamado The Dark Twin, onde analisa o tema dos gêmeos em relação ao problema da sombra e do mal. Sobre os gêmeos diz o seguinte: conquanto tenhamos usado o termo gêmeos, com relação à oposição entre bem e mal, deve-se observar, de saída, que muitos dos duplos da mitologia que se relacionam simplesmente a irmãos, dos quais um é bom e faz coisas agradáveis, aceitáveis, e o outro é mau e executa atos considerados maus ou inaceitáveis pela sociedade. Os gêmeos, entretanto, sempre foram considerados algo especial e, se não relacionados diretamente à divindade, possuidores de algum poder em comum ou mana que funciona por oposição, mais ou menos como as forças positiva e negativa da eletricidade, ou os polos norte e sul do ímã. Assim está implícito o conceito de gêmeos, certo balanceamento ou equilíbrio, uma proximidade e semelhança, sem uma identidade completa. E, em última análise, pelo menos na mitologia, há indício de certa oposição capaz de levar, por meio da crescente hostilidade, a tentativa por parte de um dos gêmeos no sentido de destruir o outro. Minha experiência com gêmeos, aí já é a autora falando, ensinou-me que no começo da vida, um dos gêmeos, o bom ou o mal, é separado e projetado externamente em alguém ou alguma coisa do ambiente. Vagarosamente, a pessoa, através do choque com esse oposto, começa a descobrir que é ela mesma. Embora isso frequentemente não ocorra antes da segunda metade da vida. No caso de gêmeos reais, e eu conheci muitos nascidos no signo de gêmeos, isso se torna ainda mais difícil, pois, em geral, um dos gêmeos é muito, obviamente, o extrovertido e confiante, e o outro é o inibido e neurótico. A pressão da família e da sociedade, para não falar das suas próprias necessidades, torna difícil a ocorrência da separação. Porém, mais cedo ou mais tarde, a batalha interna se torna visível. Contudo, como Morris ressalta, existe um equilíbrio nesses opostos. Um sem o outro é incompleto. E a personalidade, como um todo, depende dos dois. Nenhum dos dois se desenvolve sem o outro. Os opostos podem variar, como é o caso dos dois primeiros gêmeos que encontramos, Zeto e Anfião. A briga pode ser entre masculino e feminino, ou entre os valores intelectuais e emocionais, ou entre objetivos espirituais e corporais, ou entre qualidades negativas e positivas, das quais os gêmeos em geral apresentam os dois extremos. Como diz o verso: quando ela era boa, ela era muito boa. Muito, muito boa. E
quando ela era má, ela era horrível. Se os outros acham isso caprichoso ou difícil, é duplamente difícil para Gêmeos, que em geral fica completamente confuso e precisa encontrar uma maneira de reconciliar esses princípios em luta, ao mesmo tempo em que aceita o fato de que pode ser que eles nunca se integrem totalmente numa adorável, harmoniosa e idealizada unidade livre de conflitos. O perigo é que, se Gêmeos não conseguem enfrentar seus opostos ou contradições, a sombra ou a luz pousa inevitavelmente nos irmãos amigos, parceiros ou, o que é mais difícil ainda, nos filhos do mesmo sexo, que podem então ficar condenados a exteriorizar o lado mal do pai, porque essa maldade precisa existir em algo exterior para que a vaidade do pai não seja afetada. O tema de sombra e luz vai ainda muito mais longe no mito, impregnando a visão das grandes religiões do mundo. Hermes, que vamos analisar mais detalhadamente em breve, entra na alquimia como Mercúrio, o ambíguo, imprevisível, o espírito de luz-sombra que orienta o opus, mas que sempre ameaça destruí-lo. Ele ou ela é volúvel, andrógeno, matéria-prima e elixir, portador de todos os opostos concebíveis, retratado como o gêmeo escuro de Cristo. Assim, Mercúrio é o duplo é o duplo quitônico, filho de Deus, nascido da escuridão da Mãe Terra. As religiões dualistas, como o zoroastrismo, também refletem essa ambiguidade de um universo de duas faces. Ahura Mazda, ou Ormuzd, é o princípio da luz. Angra Mainyu, ou Ahriman, é o princípio da escuridão. Ormuzd promove a vida, a felicidade e o bem-estar eterno. Ahriman só procura a morte, a miséria e o sofrimento. Pois, pelos olhos de Gêmeos, o cosmo divide-se em opostos. E assim como Castor e Pólux passam metade do tempo no Hades e metade no Olimpo, Gêmeos também ora percebe só o que há de bom na vida, ora só o que há de mal. No mito escandinavo, Baldur e Loge personificam os irmãos em disputa. Baldur é bonito, elegante e idílico. Na realidade, ele é bom demais para ser verdadeiro. Loge é escuro e ladino, brilhantemente retratado na produção de Bayreuth do Centenário do Anel, como o corcunda feio, de corpo e pensamentos tolhidos, e responsável no fim pela morte de Baldur. Em seu relacionamento entre Alberir e Wotan no Anel, com o próprio Wotan reconhecendo a duplicidade dos dois e se autodenominando o Alberir branco, enquanto o Anilo é o Alberir preto. Numa escala humana, Siegfried e Hagen enfrentam-se como o herói dourado e a sua sombra preta. Mas a morte de Siegfried pelas mãos de Hagen, assim como a morte de Baldur pelas mãos de pelas mãos de Loge, é, em certo sentido, uma necessidade ou um destino. O herói brilhante é um pouco brilhante demais, um pouco invulnerável demais, um pouco distante demais do sofrimento comum humano e do anseio humano comum de realizar a tarefa de redenção que lhe cabe. Só pode ser ferido pelas costas, insinuando que a brilhante postura heróica é capaz de desviar qualquer coisa na vida, exceto a sombra, o inconsciente. No final do Anel, tudo parece escuro e depressivo porque o herói foi destruído e o mundo dos deuses está chegando ao fim. Porém, se minha interpretação do tema de Wagner é correta, parece que ele está dizendo que o que sobra depois da destruição é a própria humanidade. Depois que o gigantesco mundo dos deuses bidimensionais entra em declínio, assim, Judas precisa trair Jesus e Jesus precisa fazer o sacrifício que lhe cabe para que o homem possa receber um símbolo de um símbolo que una os opostos da vida. Caim precisa destruir Abel e, consequentemente, ficar marcado, e Satã precisa convencer Deus a punir Jó e precisa atormentar Eva para comer a maçã. Richard Donington, no livro sobre o ciclo do anel, diz o seguinte: se Hagen é, em certa medida, uma sombra pessoal de Siegfried, Alberir é o autêntico príncipe das trevas. Essa cena nos recorda que
se um homem se volta para o diabo, é porque o diabo está sempre lá para incitá-lo. Mas as provocações do diabo desempenham seu papel no crescimento do caráter, que consiste em grande parte do aprendizado de quão inseparáveis, mas não irreconciliáveis, são o bem e o mal. O diabólico é o reverso do divino. Wagner, ele mesmo, um geminiano, provavelmente estava bastante familiarizado intimamente com esse problema. Sem dúvida, ele chega até nós, de acordo com suas biografias, como um homem completamente contraditório, insuportável e difícil, mas também como um dos grandes artistas produzidos pela história. Talvez os geminianos menos exuberantes tenham o mesmo profundo discernimento, e acredito que as turbulentas mudanças que tantas vezes ocorrem na vida de Gêmeos e que com tanta frequência são estimuladas pelo lado sombra, embusteiro da própria pessoa, sejam intensamente necessárias. Também podemos encontrar irmãs hostis no mito, porque, como acontece com todos os signos, o sexo do herói pode ser facilmente substituído por seu oposto. E Inanna e Ereshkigal, que conhecemos anteriormente neste livro, peraí que eu vou passar aqui a página, duas irmãs inimigas desse tipo, e mais uma vez a luminosa tem algo a perder, nada menos que a morte e a regeneração, por meio da escura pela escura, desculpe. A luminosa tem algo a perder por meio da escura. Artemis e Afrodite também são inimigas no mito grego, quando exploramos alguns dos temas míticos de Touro. A virgindade de Artemis e a carnalidade de Afrodite estão em completo desacordo. O tema da outra, que também parece ser um tema recorrente na vida dos geminianos, aparece ligado a Hera e todos os numerosos amores de seu marido Zeus. Até nos contos de fadas encontramos esse tema de duas mulheres ciumentas, algumas vezes disputando o afeto de um homem, outras vezes disputando o poder. Branca de Neve, a rainha malvada, Cinderela, suas irmãs feias e ciumentas, Psique e Afrodite lutam entre si pelo amor de Eros, e até Dorothy precisa lutar contra a feiticeira má do Oeste no Mágico de Oz. Convenientemente, o papel de Dorothy nesse filme clássico foi representado por Judy Garland, uma geminiana. O ciúme entre irmãos, a inveja entre amigos, os conflitos com rivais, todos esses temas são encenações externas do mito de Gêmeos, que infelizmente, com muita frequência, não é entendido como a luta entre duas metades da mesma pessoa. O caráter de Hermes contém em si a ambiguidade e a alternância entre luz e sombra, de que os Gêmeos constituem outro símbolo. Hermes é o filho mais inteligente de Zeus. Nasceu de Maia, que é o nome de uma ninfa e também o nome pelo qual Zeus se dirige à grande deusa da noite quando lhe pede conselhos. Assim, Hermes não é apenas o filho de uma mulher comum. Ela é uma divindade mais velha, mais poderosa, e o acasalamento de Zeus e Maia não é apenas mais um de seus estupros usuais, e sim a união do espírito brilhante com as insondáveis profundezas escuras do inconsciente e da própria natureza. Diz a história que Zeus a cortejou numa caverna escura sob o manto da noite, e ela gerou um filho de grande astúcia, o adulador traiçoeiro, o ladrão de gado, o portador de sonhos, o vagabundo noturno, como diz Querenii, como os que espreitam nas ruas diante dos portões. Hermes deu início à sua acidentada carreira, inventando a lira e roubando o gado de seu irmão Apolo. Mais tarde tornou-se o mensageiro iniciado do caminho para a casa de Hades no inferno, executando assim a função de psicopompo, o acompanhante das almas. Dessa forma, ele percorre os mundos de cima e de baixo, além do reino mortal, que fica no meio. É a única divindade que não tem um local designado, pois seu lugar é a fronteira, as estradas, as passagens, as encruzilhadas, onde estão enterrados os suicidas, os enforcados e os criminosos. Os seres humanos lucram com Hermes, que às vezes deliberadamente desencaminham-os na noite escura. O interessante é que uma das versões do nascimento do deus faz dele o irmão gêmeo de Afrodite. Ambos são filhos do deus do céu,
Urano e têm o mesmo dia de nascimento, o 4º dia do mês lunar. O filho deles era Eros, o grande daimon do amor e da discórdia. A curiosa história do nascimento de Hermes nos oferece uma outra dimensão de seu caráter, pois ele é muito mais do que um mero embusteiro. Sua gêmea e amante é a deusa da fertilidade, e o filho deles é uma imagem da grande força que une a vida. Hermes promove o relacionamento através da discussão, da separação, e junta as coisas através de suas diferenças e vice-versa. De acordo com a descrição de Walter Otto, Hermes carece de dignidade. Sua força reside em sua engenhosidade. Realiza seus feitos pela astúcia e encantamento. A magia lhe é mais adequada que o heroísmo, e talvez seja por isso que na Renascença os textos mágicos de que falamos anteriormente eram dedicados aos 3 vezes grande Hermes. Ele é arquifeiticeiro e patrono dos magos. O lucro, inteligentemente calculado ou totalmente inesperado, mas principalmente o último, também vem dele. Otto escreve: esta é sua verdadeira caracterização. Se alguém encontra objetos de valor na estrada, se tem um súbito golpe de sorte, agradece a Hermes. A palavra normal para qualquer golpe de sorte é Hermaion, e a expressão costumeira para cobiça é Hermes comum, ou Coinus Hermes. Com certeza, em geral, é preciso passar por muitos problemas antes de receber a dádiva desse deus, mas no fim é sempre um achado de sorte. O deus hindu Pushan faz paralelo com Hermes, pois esse deus também conhece o caminho e guia, impedindo que o homem se perca. Jung ficou fascinado pela figura do embusteiro, algumas vezes brilhante, algumas vezes sombria, em especial pelo Mercúrio dos alquimistas. Para ele, essa figura representava o ímpeto misterioso do inconsciente, ora destrutivo, ora divertido, ora assustador, mas sempre ambíguo, sempre fértil. Essa infindável fertilidade que tece os sonhos e os pesadelos de nosso sono foi personificada pelos gregos pré-clássicos, que colocavam Hermes, estátuas votivas do deus, em todas as encruzilhadas. O Hermes não era nada mais do que uma cabeça barbuda sorrindo matreiramente, colocada em cima de um pilar retangular, com um falo ereto apontando o caminho. Jung escreve em seu ensaio sobre o arquétipo do embusteiro. O motivo do embusteiro não surge apenas na sua forma mítica, mas aparece com a mesma ingenuidade e autenticidade no confiado homem moderno. Toda vez, na realidade, que ele se sente à mercê de acidentes incômodos que frustram sua vontade e seus atos com uma intenção aparentemente maligna. Jung associa essa figura embusteira com a sombra, e assim completamos um círculo voltando aos irmãos hostis do mito de Gêmeos. O assim chamado homem civilizado esqueceu o embusteiro. Só se lembra dele figurativa e metaforicamente, quando, irritado pela sua própria inépcia, diz que o destino lhe prega peças ou as coisas estão encantadas. Nunca desconfia de que sua sombra escondida e aparentemente inofensiva tem qualidades cuja periculosidade vai além de seus mais ousados sonhos. Assim que as pessoas se juntam em massas e submergem o indivíduo, a sombra é mobilizada e, como mostra a história, pode até ser personificada e encarnada. O destino certamente prega peças aos geminianos, pois esse é um atributo de sua alma. A fertilidade criativa de Hermes reflete-se na longa lista de geminianos que nos legaram uma herança de arte. Wagner, Dante e Thomas Mann são apenas 3 deles. Mas acredito que os acidentes incômodos de que Jung fala e os conflitos, com rivais que parecem estar disseminados pelo caminho dos geminianos podem levar a uma profunda apreciação da delicada ambiguidade da vida e do mistério do Deus luz-sombra. Não há dúvida de que Gêmeos se cansaria com qualquer coisa menor. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Até a próxima. E parabéns a todos os meus amigos geminianos. Tchau, tchau.